Sejam bem-vindos ao Habitability, um podcast e videocast oferecido pela MRV Co e apresentado por mim, Luiz Gustavo Pacete. Hoje a gente vai falar de um tema que ele é recorrente aqui no Habitability, mas com uma pessoa, um profissional que traz muita experiência e que vai mostrar pra gente, quando a gente fala de questões climáticas, saúde pública, planejamento urbano, existem muitas complexidades aqui, existe uma urgência também de discutir esse assunto. Ivan Maglio, engenheiro civil, doutor em saúde pública e também planejamento urbano, planejamentoambiental.com. Obrigado pela presença aqui. Acho que só nos bastidores aqui você mostrou para mim que a gente tem muito que aprender na tua área, hein? Legal. A gente fica aqui falando de mudança climática, a gente fica falando de urgências, mas tem muita coisa envolvida, né? De engenharia, a vontade política, políticas públicas. Ivan, conta um pouquinho pra gente. Hoje, quando a gente fala de questão de planejamento urbano, mapeamento de risco, questões ambientais, qual tem sido o seu trabalho, o trabalho da sua equipe hoje, falando de São Paulo, falando de Brasil? Bom, eu trabalho com planejamento urbano e planejamento ambiental já há muito tempo. Mas, mais recentemente, a gente vem alterando um pouco, não só alterando, adotando outros procedimentos por conta da questão climática, né? Dos prognósticos aí de riscos climáticos cada vez mais sérios. Então, eu já trabalho com planejamento urbano e trabalhei no plano diretor aqui de São Paulo em 2002, né? Com o George Wilhelm, que era um urbanista muito importante que faleceu há uns quase 10 anos. E esse plano diretor foi muito inovador, né? Porque, por exemplo, os planos diretores anteriores, eles não olhavam muito para o meio ambiente. Então, se você olhar a cidade de São Paulo ou outras cidades, ela é pensada assim mais o sistema viário, gradativamente começou a usar o sistema de transporte como um elemento muito importante, mas o ambiente em que a cidade está, os rios, as matas, isso era pouco considerado, né? 2002, naquela época o plano diretor pensado para aquele momento ele já era inovador por considerar questões climáticas ambientais aqui. Principalmente ambientais, a gente já tinha algo que hoje é conhecido como infraestrutura verde e azul. Infraestrutura verde, na verdade, é o meio ambiente que você tem na cidade e ele é um elemento que aumenta a resiliência da cidade para enfrentar situações adversas, seja climáticas ou não. Então, já foi inovador e houve uma antevisão assim, de muita coisa que hoje já está com outros nomes até. Então, a gente considerou muito o meio ambiente no plano de 2002. O plano de São Paulo foi considerado um plano muito inovador nesse sentido. Climático, nem tanto, porque essa questão climática os estudos começaram, assim, os avisos mais sérios de que a coisa estava pegando, foi lá para 2007, com um relatório do IPCC, que é o Painel Internacional de especialistas que estudam o clima, para a ONU. E isso não é uma pessoa, é um conjunto de cientistas de ponta de várias áreas que juntam esses conhecimentos para ver o que está acontecendo com o clima. E os primeiros avisos foram em 2007. Então você já tinha outras coisas, que era a questão da sustentabilidade ambiental, que é você ter a cidade sustentável, né? Ela ser menos quente, ter áreas verdes, já tinham princípios ambientais. Mas a questão do risco climático começa a ser sinalizado lá para 2007, com esse terceiro relatório desse painel. Eles já vinham fazendo relatório, mas nesse, especialmente, eles já falavam que os gases de efeito estufa, o CO2, os combustíveis fósseis, metano, CO2, outros gases que geram uma camada que fica na biosfera e aquece a Terra, mais do que ela deveria aquecer. E esses gases, isso foi confirmado nesses relatórios, isso já era estudado desde o começo do século XX,
que o carbono, o dióxido de carbono tem essa propriedade, ele segura, né, a temperatura e abafa, vamos dizer, tudo que o Sol traz na Terra entra e não sai, não é rebatido, né? E é uma camada onde ele fica, o CO2 que é a biosfera. Isso gera o que chama efeito estufa, que é a Terra aquecer. Então esse relatório sinalizou que a Terra estava aquecendo e era por conta desses combustíveis fósseis, que é o que a gente faz desde a Revolução Industrial. Usa o petróleo, usa todo tipo de combustíveis fósseis para as indústrias, para a energia, para tudo, desde a Revolução Industrial. Então, é um mundo baseado nessas emissões. Então, porque eles usam o combustível e gera CO2 pelos carros, pelas indústrias, por várias frentes aí, pelas várias áreas. Então, nesse primeiro relatório, se dizia que as cidades precisavam contribuir, porque senão elas iam sofrer muito no futuro. Então, elas começaram a reduzir. Como reduzir? Cada um reduzir um pouco, né? Então, aí as conferências mundiais, que esses relatórios ajudam a subsidiar, são as conferências das partes, que nem essa que teve em Paris em 2015, que ficou mais famosa, COP15. Os países se reúnem, vêm com esses relatórios científicos e eles decidem, face àquela ciência que está colocada ali, o que eles devem fazer. Então, a partir de 2007, desse relatório, as conferências começaram a ver que tinha que reduzir as emissões, primeira coisa. Reduzir as emissões implica em você mudar um pouco o modelo que você vive, né? Porque todo o nosso modelo é baseado em economia de queima de combustíveis fósseis. Então, tem que mudar, fazer uma transição para outras energias limpas, né? Que não gerem esse tipo de gases. Por quê? Porque está causando esse aquecimento cada vez maior. E as tendências depois, nos estudos posteriores, foi mostrar que isso está cada vez mais grave. Então, as cidades começaram a adotar, além dessas de questões de planejamento urbano já consolidadas, como ter sistema de transporte de massa, proteger o ambiente, as matas, os rios das cidades, para que eles ajudem a melhorar o clima, as condições, o clima imediato, né? Não criar ilhas de calor, etc. Então você tinha uma série de princípios para adotar no planejamento urbano. Por exemplo, ter menos carro e mais transporte de massa. Isso já era hoje a gente sabe que o transporte de massa é elétrico, o metrô, e ele não queima combustível fóssil. Então, além de ser bom para transportar muita gente e não encher a cidade de carros, ele também não gera esses gases que geram efeito estufa. Então, as cidades começaram a adotar políticas de clima, junto com o planejamento ambiental. O que é isso? Exemplos, né? Os ônibus. Aqui tem 12 mil ônibus. Em São Paulo. A grande parte, a gente tem metrô, e o metrô ainda é pouco em relação ao tamanho da cidade. Somando o metrô e trem, deve ter 100 quilômetros de trilhos, né? Distribuídos nas várias linhas. E é pouco. Por uma cidade de 11 milhões de habitantes, quase 12, é pouco, né? Então você usa muito carro, muito ônibus, e principalmente carro, né? E aí esses veículos queimam combustível fóssil. É um dos principais vilões dessa questão. Quando a gente olha hoje, e aí pegando esse exemplo, né, não 2002, mas 2007, hoje a gente consegue colher alguns frutos desse último período, ou na verdade foi muito lento esse processo das cidades entenderem que a gente estava falando de algo ali que era urgente e colocarem algumas ações em práticas? Em outras palavras, já surte algum efeito, ou é um efeito que não está num nível e na velocidade que deveria? Não está na velocidade que deveria, mas
as políticas públicas dos municípios, dos estados, dos países começaram a adotar metas de redução de emissões. Só que não é obrigatório, né? Então Esse é o ponto. Não é obrigatório. Você tem a ONU, que é uma espécie de governança global, que junta lá todo mundo para discutir esse problema. Mas aí chegam a uma concordam com o que os cientistas estão dizendo do painel, mas aí vão definir o que dá para fazer. E aí no que dá para fazer é reduzir as emissões. Então, quanto que reduziu ainda é bem aquém do desejável. Exemplo aqui, em São Paulo, esses 12 mil ônibus, se eles mudarem o combustível, você já reduz muito as emissões de CO2, né? Porque eles passam a ser ou elétricos ou álcool. Álcool já gera outros ou híbridos, enfim. Você vai fazendo isso só com a frota pública, né? Mas os carros ainda são a gasolina. Então, se tem muitos carros, ou os caminhões são a diesel, tudo isso gera os aterros sanitários lá, desse tradicional, gera gás metano. Então, tudo contribui. Então, você teria que mudar várias coisas. O combustível, reciclar lixo, reduzir os aterros, para você reduzir a quantidade que você emite. Cada um tem que fazer a sua parte. Então, mas é medido por países, né? Não é medido por cidades. Mas aí, Ivan, por exemplo, o fato de não ser obrigatório, aí a gente pode definir obrigatório de várias formas, mas aí a pergunta é, o que vai então motivar, não digo nem motivar, mas fazer com que, e aí não falando só de grandes cidades, mas de municípios que eles saiam da inércia, ou seja, no fim das contas, o que motiva o município a olhar para esses assuntos, considerando ainda que a gente tem interesses econômicos, só a matriz, carro a combustão, por exemplo, já está falando de um desafio enorme de transição, mas o que motiva hoje um município, talvez uma catástrofe, né, infelizmente, o que leva... O que motiva é um pouco, infelizmente, é a consciência do risco, né? É quando consciência do risco. Quando o risco acontece, você fala, opa, tá chovendo, chovia assim, chuvas que nem... De 100 milímetros é uma chuva já muito forte. 100 milímetros por 3 dias já começa a escorregar. Morro, população que ocupa encosta, que a área está desmatada, já começa a escorregar. Então, mas se chove 100 milímetros só cada 50 anos, não me preocupa, mas se chove todo ano, você começa a ver que o negócio para a cidade inteira, a economia para... Cria uma situação cada vez mais... Então, é por esses outros sintomas. O aviso vem da ciência, mas enquanto a água não chega mais perto, as pessoas não percebem. Então, porque você pode falar do risco climático, mas você não vê ele, né? Você só vê quando tem um evento. Aqui, por exemplo, se tomou muita consciência em 2014, que teve uma seca brutal. Os reservatórios foram secando. A Cantareira secou, vários reservatórios. Então, você tinha a Cantareira é o principal reservatório. 40% da água para os 12 milhões de habitantes vem da Cantareira e já traz água de outra bacia. E ela aqueles reservatórios estavam sem água. Então, que fazer? Deu um desespero, né? Porque você não tem água para beber, não tem água para tomar banho. Como fica? Então, isso gerou... Todo mundo começou a economizar, você lembra? Eu lembro, também tinha uma questão relacionada a apagão, tinha questão de racionamento, tinha uma discussão até interestados, né? Por exemplo, São Paulo e Rio, ali onde eles compartilhavam, de certa forma, de algumas reservas, rios. Eu lembro dessa discussão, assim, olha o nível de... Sim, porque se você tira do Paraíba para trazer de volta para São Paulo, reduz no Rio. Então você não pode tirar, né? Tem um acordo lá. Mas o problema é que os próprios reservatórios que abastecem o consumo doméstico de São Paulo chegaram... A Cantareira ficou abaixo do volume morto, que era um termo, né? Então teve que fazer muita ginástica, mas as pessoas se conscientizaram, tomaram banho mais rápido, abaixou, né, para passar por aquela crise.
Teve medidas também de obras, coisas para tirar de um lugar para pôr no outro. Isso gerou mas a cidade podia ficar inviável. Então se tomou consciência com aquele evento que a região metropolitana de São Paulo é uma região que tem déficit hídrico, tem escassez hídrica. Ela não pode, ela tem que planejar como é que ela vai enfrentar secas. E nessas previsões dos cientistas, os eventos extremos são dos dois tipos. Ou chove muito e rapidamente, em quantidades extremas, ou fica um tempão seco, inclusive no inverno, como você viu agora. Nós tivemos, estamos gravando em agosto de 2023, há uma semana dessa nossa gravação, nós chegamos a quase 36, 35, sensação térmica aí de 36 graus, seco, aqui em São Paulo, muito seco, e aí na virada, em 2 dias, a gente estava chegando a mínimas de 10 graus, por exemplo. Num inverno, né? Exato. Isso é um sintoma. É que a meteorologia é uma coisa mais rápida, né? Essa que você vê. O clima é a coisa mais a longo prazo, né? Que você percebe que os regimes vão se alterando. Então, por conta desse efeito estufa, tem muito mais o calor, gera energia que aquece os mares, evapora mais vapor e isso gera furacões, mais furacões. Agora, me tira uma dúvida, e eu tô falando aqui do carro elétrico, até falei nos bastidores, mas pode ser pode ser um exemplo para outras soluções. No caso de carro elétrico, a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala numa substituição. Eu me explico, né? A gente vive agora a discussão sobre mudar uma mobilidade baseada em combustão, né? Petróleo, para elétrico. Ok, aí tem uma questão de emissão e tal, mas aí tem a bateria, né? A bateria que é produzida a partir, dentre outros metais, do lítio, que também é um metal escasso, e aí descarte. A gente tem que tomar cuidado também nessas isso vale para vários outros tipos de tecnologia, mas nessas transições, de olhar muito pelo que estamos substituindo, digamos, para não gerar um outro problema. Sim, até para coisas de energias renováveis. Por exemplo, a gente está fazendo energia do vento, com aquelas pás enormes. Aquelas pás enormes geram energia. O Nordeste produziu uma quantidade enorme de energia, aí as pás ficaram mais baratas, as torres ficaram mais baratas, mais empresas, mas aí eles ficam perto, pode ficar muito perto das cidades ou muito perto da natureza, e provocam impactos. Então, mesmo algo que é uma energia mais limpa, que não gera CO2, né? Porque ela não queima nada. As hélices movimentam e geram energia elétrica ali nos motores. Mas as pás matam pássaros, fazem barulho se elas estiverem perto de cidade. Então, tudo tem que tomar cuidado, mas é muito menos crítico do ponto de vista de risco de destruir as espécies que estão na Terra. O problema, a Terra pode até ficar, né? Ela não vai, ela pode virar uma rocha inerte em alta temperatura. Mas a biosfera, que é a floresta, as florestas respirando, absorvendo carbono e gerando oxigênio, isso tudo, se a floresta desaparece, isso vai cada vez mais sumindo. Então você pode destruir todas as espécies se você levar no extremo. E é isso que começou a ser indicado desde 2007. Só para concluir a história lá, é que nas outras foram evoluindo, que chegaram à conclusão que não bastava mais só controlar a emissão e reduzir. Tem que se adaptar. Porque mesmo você reduzindo as emissões, ainda assim vai acontecer muitos eventos extremos que as cidades e os países têm que estar preparados. Agora, uma dúvida sobre adaptação aqui. E aí, muito com um olhar de leigo, né? Digamos que, vamos supor, nós temos nas cidades, nós temos os prédios que foram construídos a partir de selos de sustentabilidade, de reaproveitamento, tá. Esse é um tipo de adaptação. Mas aqui a gente está falando de uma adaptação num outro nível, né? Do nível da cidade, do nível das estruturas. De qual complexidade a gente está falando? E me parece que a gente está falando de algo de médio e longo prazo aqui. Essa discussão ela é muito complexa, não?
Nós estamos falando de curto, médio e longo prazo. Então você tem que ter um planejamento permanente, vamos dizer assim, e com metas. Não dá para ser, você planejou, parou. Mas o plano diretor também é assim, né? Você planeja para 10 anos, vai ver o que aconteceu, não aconteceu, o que precisa Vai corrigir e corrigindo. vai aperfeiçoando. No caso climático, você tem medidas muito de curto prazo que a gente sabe que ela só faz bem. Então, isso é mais fácil, certo? Então, você ter mais áreas verdes, a cidade ser mais permeável, os rios não estarem canalizados com uma coisa insuficiente. E tudo isso cria uma situação muito difícil quando chove, porque você não absorve. Ou quando está seco, porque você não tem nada que a árvore gera água e ameniza o clima. Então, essas medidas a gente chama de não arrependimento, são coisas básicas que a gente já sabia, mas que elas são mais fáceis. Daí tem outras coisas que já são mais difíceis, né? Por exemplo, mudar o sistema de geração de energia para energia renovável. Já é uma coisa que você tem que ir adaptando e fazendo gradualmente. Os edifícios, eles produzem CO2. O concreto é um grande produtor de CO2. Mas parece que isso... Às vezes as pessoas não têm consciência disso. Então, o mercado imobiliário é bom e ponto. Não, ele precisa ver se ele atualiza também a sua maneira de construir. Porque o cimento, o concreto gera CO2, é um dos grandes emissores. Então você tem que pensar Então são coisas que você vai adotando gradualmente, medidas que vão ajudando a cidade a enfrentar situações adversas. A transição de uma gestão, aí me parece que o plano diretor ele ajuda nesse sentido, mas a mudança de governo ela atrapalha muito essa discussão, dependendo da agenda de determinado governo. Ou o plano diretor ele garante isso, digamos, uma continuidade, uma... Na verdade, assim, o plano diretor, se ele for uma lei, isso já evolui, né? Porque ele é meio mandatório, não é só o prefeito, o vereador, o Ministério Público, as outras esferas também se controlam, né, para que ele seja aplicado. Mas, sim, sofre pressões do ponto de vista de como cada governo olha as coisas. Então, por exemplo, o plano diretor tem um cardápio de coisas. Eu posso usar... Você faz uma composição... Eu posso... Deixa tudo que está lá ambiental, eu só faço outras coisas que me interessam. Então, não faço nada. Isso você pode mudar. Então, o grau de aplicação, esse equilíbrio de aplicar com consciência em coisas que podem gerar menos sustentabilidade ou mais risco, são coisas que tem que fazer esses equilíbrios. Então, sim, as políticas públicas têm um papel importante, mas o tom da aplicação, a linha de aplicação pode sofrer mudanças ou mudar o próprio plano, né, diretor, com ênfase em outras coisas, que não aquelas. Mas tem coisas que vão sedimentando. Eu estou mais ou menos há 20 anos acompanhando os planos diretores de São Paulo. Ninguém fala mais tem que proteger mata, tem que ter parques, então isso já ficou meio absorvido. É que a absorção das coisas positivas, às vezes, ela vai sedimentando muito lentamente, mais lento do que deveria, né? Como você falou lá atrás. Mas agora deixa eu incluir um outro tema que também é um tema que está muito ligado à tua carreira e trajetória, que é saúde pública, que a gente sabe, né? No senso comum, a gente sabe a relação que tem entre a questão ambiental e saúde pública, mas às vezes a gente não entende isso nos pormenores. Por exemplo, ok, quando falamos de mudanças, falamos de economia, impacto econômico, vários prejuízos. E na saúde pública, assim, de tudo que a gente vive hoje no longo prazo, médio e longo prazo de mudanças, o quanto que isso afeta a saúde das pessoas e que afeta o sistema de saúde pública também? Bom, o sistema de saúde pública sofreu muito, se você viu na pandemia, né? A pandemia e esses novos vírus são consequência também dessas alterações muito fortes na natureza. Então você aproxima
espécies que não deveriam estar próximo do ser humano. Isso é uma delas. Estou falando que aí são os vetores de doenças. Outra coisa é a própria cidade sabe que gera dejetos, as pessoas geram dejetos que mandam para os rios e deixam os rios poluídos. Isso gera cada vez mais doenças de veiculação hídrica. Então, a saúde pública, ela depende muito dessa visão de que uma série de atividades humanas geram impactos que, se não forem cuidados, ele volta-se contra nós mesmos. Mas aí é muito mais evidente para as pessoas do que o clima, né? Que está lá, essa catástrofe não vem. Quando você está com o rio poluído e pisa lá, você já pega uma doença. Então, ou se tem enchente, você tem risco de exossomose. Enfim, é muito mais próximo. Então, sim, a saúde pública é totalmente ligada ao meio ambiente. Mas é o ambiente como um todo, né? É o ambiente da cidade, é o ambiente como... E às vezes está dentro da nossa casa também. Se a gente faz coisas muito erradas, também gera um problema de saúde pública. Se eu usar produtos de limpeza químicos que geram vários problemas, também causa problemas de saúde pública. Então tem vários níveis, né? Mas eu acho que o nível mais escandaloso que a gente tem no Brasil é o saneamento básico. Essa reflexão também ela é importante, né? Não é só sobre a cidade, é sobre o individual ali também, né? Ou seja, a casa como parte da cidade, ela também, do ponto de vista de saúde. Eu mesmo estou lembrando aqui que tipo de produto eu tenho usado, porque é interessante como essa discussão ela permeia vários aspectos. Deixa eu tentar trazer aqui alguns exemplos, algumas boas práticas. Eu acho que no caso de São Paulo, você descreveu alguns avanços também, mas olhando para o Brasil, assim, alguns exemplos específicos se sobressaem, que você olha e fala, olha, essa cidade, esse município, essa região conseguiu se tornar um caso aqui pra gente, ou tá fazendo isso muito bem. A gente tem exemplos que saltam aos olhos, que pode servir de referência para outros? Tem, mas não assim em tudo. Os destaques são em algumas áreas, né, e não em outras. Por exemplo, no planejamento urbano, Curitiba se destaca. Aliás, foi o Jorge que fez o primeiro plano e depois o Lerner, os outros, Jaime Lerner, mantiveram o plano. Então, sempre mantém. Aquela pergunta que você fez. Sempre mantiveram, desde a década de 60. Então, Curitiba já é uma cidade que foi sendo planejada, mantendo os corredores de... Não tinha metrô, mas tinha corredores de ônibus, que foi outra invenção, né? Enquanto você não pode fazer metrô, você faz corredores de ônibus que já retiram um monte de carro das ruas, né? Se ele tiver o horário certo, andar no trilho certo, ser privilegiado. Então, tem um monte de... Em Curitiba criou um sistema de parques. Então, o planejamento urbano de Curitiba se destaca por algumas questões. Como ele tratou os parques, o meio ambiente mesmo, como ele tratou o sistema de transportes, né? E essa questão de continuidade é super importante. E essa questão de continuidade também é vital, né? Fundamental. Mas tem outros destaques. Às vezes tem só por exemplo, falam muito de alguns municípios do Ceará, né? Crato e outros que fizeram revoluções na educação, que também acaba resultando em efeitos positivos em todas as áreas. Então você não tem um só, né? Você tem casos em que há destaques de um lado ou de outro, mas de planejamento urbano, talvez Curitiba seja mais exemplar, mas por essas qualidades que eu falei. Não sei se respondi, mas tem outras... Respondeu. Acho que até essa observação sobre os exemplos eles serem segmentados, né, também é uma informação importante, né, de não ter uma... No mundo a gente tem algo que não seja segmentado, um exemplo de uma cidade que ela conseguiu ser completa, entre aspas, na apresentação de um... na verdade, também a gente mudou a maneira de pensar, né? Na verdade, nessa questão, tanto ambiental quanto climática, você precisa pensar mais em rede e trocar experiências. Então, você tem muito intercâmbio e troca, né? E um aprende com o outro, né? Então, experiências bem-sucedidas
podem ser trazidas e ajustadas à situação de outro país ou de outra cidade. Então, é uma evolução gradual, né? Mas tem coisas que alguns países adotam de uma maneira cultural e outros demoram, né? O caso de saneamento, investimento em saneamento, no nosso caso, provavelmente é um problema cultural. O fato da gente ainda, no século XXI, ter um nível de tratamento de esgotos ridículo, né? Se não me engano, 30% nacionalmente dos esgotos são tratados. A água não, a gente produz água, muitas cidades atingem 90% de abastecimento de água, mas não atinge a universalização, né, que é o objetivo dessas políticas de saneamento. Mas nos esgotos, na questão do esgoto, a complexidade não tem investimento. Talvez porque não apareça, porque é enterrado. Então isso não entrou na cultura do Brasil porque ele não investiu. Então cada vez é mais, o buraco é maior, né? O buraco é maior e você tem mais necessidade de mais investimentos. Então é uma coisa também cultural, né? Que aí na Europa isso é inaceitável, uma cidade ter mortandade de peixes, ou as pessoas ficarem doentes por isso já era só lá no começo do século XX, né? Que eles já adotaram coisas para despoluir. Então, há uns traços culturais que acho que atrapalham muito. Então, não evolui em certas áreas como evoluíram em outros países. Você está me fazendo lembrar, eu tive uma experiência muito, muito, muito legal recentemente. Eu fui para a China e, de novo, né, eu não gosto muito de ficar pegando exemplos de fora do Brasil, por isso que eu perguntei inicialmente no Brasil, mas eu tive duas experiências na China que me chamaram muita atenção e também está relacionado a isso que você falou sobre aspectos culturais. Eu visitei, primeiro que teve estar ali presencialmente tirou alguns estereótipos, inclusive relacionados à forma como a China lida com a questão ambiental. Eu tive em Shenzhen, que é uma cidade ao sul, que tem 70% da frota elétrica, e assim, é muito perceptível, né? O ar, a dinâmica ali, claro que é um ponto específico, mas quando eu fui para Xangai, um pouquinho mais ao norte, eu nunca presenciei eu tô falando de quilômetros, tô falando como se fosse uma distância São Paulo, Campinas, assim, uma área estruturada do ponto de vista, arborizada estruturalmente. Isso me chama muita atenção. É visível, eu que sou um leigo, que tinha um planejamento ali, né? Isso foi uma experiência muito interessante, porque, de novo, temos questões culturais na China, temos várias outras questões ambientais, mas o esforço ele é em várias áreas, ele é em várias regiões, né? Em outras palavras, essa nossa conversa aqui, ela permeia o mundo inteiro, né? E no nível de urgência também. Você está falando porque assim, a China tem um planejamento centralizado, um partido único, tem toda aquela... Mas tem planejamento. Numa democracia, você tem planejamento e ele não é tão centralizado. Os graus de convencimento tem que trabalhar de outra forma, né? Aí não sei o que é melhor ou pior, mas o Brasil já testou um pouco, não ser um regime comunista, mas teve Estado centralizado forte, né, nos anos 70. Então você às vezes faz erros mesmo assim, né? Às vezes planeja. Então, mas eles fizeram muitas coisas muito positivas, né? A rapidez, por exemplo, dos trens de alta velocidade, a consciência da questão energética também vem crescendo no mundo todo. Tem um livro interessante que está aí, que é do Jorge Caldeira, que chama Brasil, Paraíso Restaurável. Se não me engano é esse. Mas tem milhões de exemplos lá e eu fiquei muito impressionado que, às vezes, os pequenos exemplos, na Alemanha, por exemplo, a cidade percebeu que ela gastava muito em energia elétrica. Aí a própria cidade começou a tentar ir para a biomassa. E aí elas romperam com a companhia de energia e geraram hoje eles vendem, uma cidade pequena lá, vende energia para outra, porque adotou energia renovável. Então você tem
essa potencialidade. Isso tá e ele fala muito da China nesse livro. Brasil Paraíso Restaurável, alguma coisa nesse sentido. Ele mais duas pesquisadoras. Mas ele fala desses vários exemplos mundiais. Mas no caso brasileiro, as vantagens são enormes porque a gente tem matriz energética limpa, a gente não tem, só tem duas usinas nucleares, três, né? 1 e 2. Então, aí mesmo nessa que é limpa, mas é difícil de gestão, né? Porque você tem que... Ela gera resíduo radioativo. Mas o resto da matriz energética brasileira é cada vez mais limpa. É água, vento, sol, e ainda temos combustíveis fósseis, né? Que a gente usa. Você tem uma leitura muito positiva aqui, né? Sobre. Tem, porque ele tem vantagens em relação aos outros países. Temos opções, né? A gente tem vantagens estruturais já. Que, por exemplo, essa de ter uma matriz energética limpa, olha só. Então, a transição energética não é tão difícil. Então, está sendo muito rápido. Se você olhar, o preço das placas de fotovoltaica, energia solar, foi baixando e crescendo. Fazendas no Brasil inteiro, e assim como as eólicas. Então, o Brasil, nessas coisas é uma vantagem enorme. Então, você não tem dependência de energia nuclear e tem uma matriz energética limpa que não depende só do petróleo, né? De usinas de queima de óleo para termoelétrica, para gerar energia, que é altamente poluente. Ou o carvão. Por exemplo, a Alemanha, agora, com a Rússia tirando o gás, ela queria fugir do carvão, ela já começou a brecar, porque o preço da energia foi lá para cima, né? Porque ela não tem o gás para aquecer, para enfrentar o inverno. Então, ele fala muito que outra coisa interessante no Brasil é a quantidade de áreas degradadas que, se sozinhas elas fossem recuperadas, você já aumentaria a produtividade agrícola e produção de alimentos em grande quantidade, sem precisar desmatar absolutamente mais nada. E manter a floresta em pé. Mas ainda tem gente que quer destruir a floresta para pôr gado. Olha, é impressionante, mas você está conseguindo terminar aqui o nosso papo, que teria tudo para ser muito pessimista, com um olhar otimista até, né? Fazendo essa menção. Acho que o Brasil tem alguns atributos aqui que acelerariam muito essas mudanças todas. Eu queria super agradecer, acho que a gente ficaria aqui. No fim é uma aula, a gente fala sobre planejamento, mas é uma aula de geopolítica, sociedade. Muito obrigado, viu, por compartilhar um pouquinho com a gente. E acho que ficou muitos aprendizados aqui, principalmente por uma nova geração aí de engenheiros, arquitetos e arquitetas que já surgem num mercado que tem isso como prioridade, né? Sim, é muito importante. Acho que eu tenho, às vezes participo de um grupo de engenheiros que se juntaram aí nesses últimos anos. Engenharia pela Democracia. E eu dei uma aula de clima. Eles ficaram impressionados porque, assim, pensar que você fazia uma ponte só para suportar regime de chuvas, intensidade de 100 anos. Mas agora, poucas vezes você fazia de 100 anos, porque não acontecia. Mas vai acontecer. Então, é a consciência de que tem que mudar o currículo, tem que alterar o pensamento, para as infraestruturas ser resilientes para esse novo padrão de pressão, né? Porque é outra pressão. A ameaça é diferente. Então, você tem que responder a ela evoluindo no conhecimento. Eu acho interessante quando eles perceberam que, puxa, nunca pensamos nisso quando a gente estava estudando. Muito bom. Ivan, muito obrigado pelo papo. Obrigado. Acho que mais uma aula aqui. O podcast Habitability é um oferecimento da MRV & Co., uma plataforma habitacional composta pela MRV e outras 4 marcas, Lugo, Sensia, Resia e Urba. Obrigado pela presença de vocês em mais um episódio do Habitability e um tema novamente
transversal a todos os outros que a gente traz aqui, mas hoje com uma profundidade aqui de um grande professor trazendo pra gente referências aí. E é isso, seguimos com Habitability, até o próximo episódio.